Palácio do Planalto confirmou que decidiu recusar a ajuda de 20 milhões de dólares do G7 para a Amazônia. Por enquanto, não houve explicação oficial para essa recusa. O Ministério da Defesa divulgou um balanço afirmando que já houve redução nos focos de incêndio. O governo Jair Bolsonaro vai rejeitar a oferta de 20 milhões de dólares dos países do G7 para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. Dinheiro que equivale a mais de 80 milhões de reais. O anúncio da oferta foi feito pelo presidente francês, Emmanuel Macron, com quem Bolsonaro tem trocado farpas desde a semana passada. De acordo com Macron, parte dos recursos seria destinada ao reflorestamento, sob responsabilidade de organizações não governamentais, que Bolsonaro chegou a acusar, sem provas, de que estariam por trás dos incêndios. Nesta terça-feira, as queimadas na Amazônia serão o tema de uma reunião em Brasília, entre Bolsonaro e governadores da região. Militares seguem nos trabalhos de combate aos focos de incêndio, uma ação por terra e pelo ar, com o uso de aeronaves que despejam água nas áreas afetadas pelo fogo. Segundo as Forças Armadas, 2.500 militares estão envolvidos na operação. À noite, o Ministério da Defesa divulgou um balanço afirmando que houve redução nas áreas queimadas. Não foram fornecidos números. Um gráfico ilustra a redução dos pontos de fogo de sábado para segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro esteve em uma reunião com o comando das operações no Ministério da Defesa. Segundo o ministro Fernando Azevedo e Silva, não há razão para alarme. Demos uma resposta rápida. E a situação, é lógico que a situação não é simples, mas ela está sob controle e já arrefecendo bem. O porta-voz do Planalto disse que Bolsonaro e ministros poderão visitar a região amazônica ainda nesta semana. A estrutura das Forças Armadas ficará disponível na área até controlar a situação. O general Rego Barros se irritou quando o repórter perguntou qual a posição do Brasil em relação à proposta do presidente da França de internacionalizar a Amazônia. Não há discussão com relação à soberania do país. Outra pergunta. As ações na Amazônia seguem dois caminhos, o de combate aos incêndios e o de investigação para identificar responsáveis por queimadas criminosas. A Procuradora-Geral da República criou no Ministério Público Federal uma força-tarefa para atuar nessas apurações. O grupo vai pedir a abertura de um inquérito policial. Há suspeita de ação orquestrada, há suspeita de uma atuação que foi longamente cultivada para chegar a esse resultado. E o que nós percebemos da conversa de hoje é que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquéritos para investigar e punir os infratores. A Polícia Federal também está atuando no caso. 25 agentes já estão na região investigando a suspeita de que um grupo de WhatsApp teria feito uma convocação para colocar fogo na mata. Para o Ministério Público, há indícios claros de envolvimento com o crime organizado. O desmatamento custa caro. Então não se desmata sem capital, sem recursos. Então para desmatar uma área de 1.000 hectares, como a gente tem identificado, o sujeito desembolsa por volta de R$1 milhão. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República foi favorável à liberação de parte dos recursos recuperados em crimes de corrupção contra a Petrobras para a Amazônia. A Advocacia Geral da União pediu ao tribunal mais 5 dias para se manifestar. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes. Quase 80 mil. O de Porto Velho ficou fechado por quase 2 horas devido à falta de visibilidade causada pela fumaça dos incêndios. Em Rio Branco, outro foco de queimada causou mal-estar em passageiros e funcionários da rodoviária da cidade. No domingo, uma partida de futebol da Série C teve que ser interrompida depois que a fumaça invadiu o campo. Alguns torcedores e jogadores precisaram de atendimento médico e o jogo foi retomado 20 minutos depois. Entre sexta-feira e domingo, os bombeiros atenderam a mais de 200 ocorrências de incêndios em áreas urbanas na capital do Acre. Em 2 estados, houve sim um recorde de queimadas neste ano. No Amazonas, onde foram mais de 7 mil focos, e em Roraima, quase 5 mil. No entanto, se forem analisados os dados por regiões ou no Brasil inteiro, o total de queimadas nem chega perto de números já registrados no país.
Segundo dados do INPE, nas últimas 2 décadas, o número de focos de incêndio ultrapassou a marca dos 100 mil em 5 anos, considerando o período de janeiro a agosto. O recorde foi em 2005, com mais de 125 mil ocorrências. Este ano já foram mais de 79 mil focos, quase o dobro em relação a 2018 e também o maior número desde 2010. Mas quase 40% menor em comparação com o recorde histórico. O ministro do Meio Ambiente admitiu o problema, mas atribuiu parte da responsabilidade ao clima na região amazônica. As queimadas oscilam de ano a ano. Infelizmente, esse é um ano que aumentou muito, está muito quente, muito seco. O ano passado e o retrasado foram queimadas menores, já o ano de 2016, números próximos a esse ano. Então, se você olhar a série histórica para trás, nós vimos que isso vem oscilando de acordo com essas características, clima seco e tempo quente. Uma parte das queimadas tem origem criminosa, mas muitas têm autorização do poder público. Queimadas podem sim ser autorizadas pelos órgãos ambientais. Queimadas controladas para colheita de cana, queimada para limpeza de pasto. Essa queimada é uma queimada tecnicamente viável e é autorizável ambientalmente. Isso é diferente de incêndio. Quando se coloca fogo em mata, isso é incêndio criminoso, sem autorização. Eu chamo criminosos da floresta, não são agricultores. A opinião pública às vezes é levada a entender que é a agricultura que está desmatando ou botando fogo. Não é. A origem é do crime. O crime é a derrubada ilegal, o contrabando e a exportação de madeira. Alguns países europeus chegaram a criticar fortemente o governo de Bolsonaro e sugerir sanções, como o boicote à carne brasileira e a anulação do acordo entre Europa e Mercosul. Especialistas também questionam o real propósito de medidas duras que podem prejudicar as exportações do Brasil. A opinião pública europeia, ela se preocupa muito com a Amazônia, mas é claro que ela também tem seus interesses. O interesse basicamente qual que é? É mostrar que a carne do Brasil vem da Amazônia e a Amazônia está queimando, então não vamos comprar a carne do Brasil. É uma barreira comercial disfarçada. E além da ajuda anunciada... Pinheira, que foi convidado para a cúpula, mesmo não fazendo parte do G7, disse que estava feliz em ajudar o grupo a chegar a um acordo com países amazônicos, respeitando a soberania de cada um deles. Bolsonaro questionou o real interesse por trás da ajuda prometida pelos países ricos, perguntando o que eles querem lá. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se opôs à sugestão de Macron de cancelar o acordo entre União Europeia e Mercosul por conta das queimadas na Amazônia. Johnson alertou que pessoas terão qualquer desculpa para interferir no livre comércio. Questionado se a Amazônia poderia receber um status internacional, Macron disse que o tema não foi discutido no G7, mas que a questão poderia ser levantada se um país soberano tomasse medidas que se opõem ao interesse do planeta. O grupo do 7 elaborou também um plano de ajuda a médio prazo, destinado ao reflorestamento da região, que será apresentado na Assembleia Geral da ONU no final de setembro. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que há um grande apelo da comunidade internacional para preservar a Amazônia, que ele chamou de patrimônio da humanidade. O último dia do G7 mostrou que, apesar de liderar esforços para ajudar a Amazônia, a relação entre Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro está longe de ser amigável. Macron disse esperar que os brasileiros tenham um presidente à altura do cargo. Foi uma reação a um comentário feito por Bolsonaro sobre a mulher do presidente francês. Ao responder um meme na internet que comparava a primeira-dama Michelle Bolsonaro, de 37 anos, a Brigitte Macron, de 66 anos, Bolsonaro escreveu: "Não humilha". Macron rebateu o comentário. Extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de dire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Macron encerrou os 3 dias de cúpula com uma vitória importante. Ele conseguiu convencer o americano Donald Trump a se encontrar com o presidente iraniano Hassan Rouhani. A reunião pode acontecer nas próximas semanas. Macron recebeu em Biarritz o ministro das Relações Exteriores iraniano, numa tentativa de salvar o acordo nuclear que foi abandonado pelos Estados Unidos no ano passado.
Agora faltam 9 minutinhos. O número de brasileiros que consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom caiu de 38,9% em fevereiro para 29,4% agora. A avaliação regular ficou estável. Na última pesquisa eram 29% dos entrevistados, agora 29,1%. 19% das pessoas ouvidas consideravam o governo ruim ou péssimo, percentual que subiu para 39,5%. 13,1% não souberam opinar em fevereiro, agora são apenas 2%. Na avaliação pessoal, Bolsonaro era aprovado por 57,5% dos brasileiros, agora por apenas 41%. 28,2% desaprovavam o desempenho do presidente. Esse percentual subiu agora para 53,7%. 14,3% não souberam ou não quiseram responder há 6 meses. Agora são 5,3%. Agora faltam 4. Novo caça que será usado pela Força Aérea Brasileira faz voo inaugural na Suécia, onde é fabricado. Modelo Gripen E voou por 1 hora e fez várias manobras. A aeronave deve chegar ao Brasil em 2021. Os riscos da asma, doença que atinge 6,5 milhões de brasileiros, não tem cura, mas as crises podem ser controladas com tratamento adequado. IBGE inicia a pesquisa nacional para saber como anda a saúde do brasileiro. 100 mil domicílios serão visitados até fevereiro. Bolsa de São Paulo tem um dos piores desempenhos entre os principais mercados globais nesta segunda-feira e recua 1,26% a 96 mil pontos.